Bem-vindos. Hoje vamos mergulhar num material interessante sobre um evento que vai acontecer em Montemoro Novo. Chama-se IA, ou a Memória Futura. Uhum. Está marcado para 27 de novembro de 2025 e, pelo que percebi, mistura uma conferência e uma estreia de teatro. Tudo centrado nisto da inteligência artificial e a criação artística. Sim, uma área que está a crescer imenso. Exato. E a nossa ideia aqui é tentar perceber melhor como é que a IA está a ser, pronto, pensada, discutida, usada na arte. E, claro, olhar para as questões mais filosóficas, éticas, práticas que isto tudo levanta. Ok, vamos lá tentar desconstruir isto. É um tema mesmo muito pertinente. A IA, quer dizer, já não é só uma ferramenta, não é? É quase um fenómeno que nos obriga a repensar coisas como criatividade, autoria Exato. e até o que é ser humano no meio disto tudo. E acho importante dizer, a nossa conversa vai ser mesmo só sobre o material que temos deste evento, não vamos adicionar outras coisas. Combinado. E a estrutura do evento parece interessante. De dia, uma conferência, inteligência artificial e arte. Uhum. E depois, à noite, a estreia da peça, com o mesmo nome do evento. Se calhar começamos pela conferência. Sim, parece-me bem. Os objetivos parecem ambiciosos. Querem refletir sobre desafios éticos, estéticos, criar um ponto de encontro entre artistas, académicos, público, mostrar exemplos práticos Certo. e estimular o pensamento crítico sobre performance, presença, autoria digital. E usar a peça de teatro quase como um estudo de caso, não é? O que eu acho notável aí é a intenção clara de não ser só uma mostra de tecnologia. Pois, Tem que criar um espaço para pensar criticamente, o que é fundamental porque isto está a evoluir tão depressa. é verdade. Precisamos mesmo de um diálogo que seja, pronto, informado, mas também crítico, sobre o impacto cultural e social disto tudo. Sem dúvida. E olhando para o programa da manhã, nota uma mistura curiosa. Depois da abertura, falam logo de financiamento para projetos de IA no Alentejo, a doutora Maria João Serrano, do Alentejo 2030, e 30, Uhum. e logo a seguir o doutor Tiago Teotónio Pereira, da mesma entidade, apresenta casos práticos de IA na região. Só depois do café é que vem o painel mais, digamos, conceptual. Inteligência artificial, desafios e oportunidades, riscos e ética. Essa mistura é interessante, não é? Sugere que isto da IA na arte não está a acontecer assim num vazio. Não claro. Está ligada à economia, à região, e esse painel de desafios e ética parece-me central. E os oradores, que escolha interessante, temos o professor Jorge Louçã, do IST, que é da área de Informática, IA, Ciências da Complexidade, Certo. o professor Paulo Quaresma, da Universidade de Évora, mais focado em processamento de língua natural. Depois, uma perspectiva mais das humanidades, com o antropólogo Manuel João Ramos, também do IST. Interessante essa adição. E, muito importante, a professora Ana de Almeida, que trabalha especificamente com Machine Learning e ética em IA. Ter estas perspectivas todas juntas, a técnica, a social, a ética, é fundamental para tentar perceber as implicações disto tudo na sociedade, na arte, na educação. Sim, para ter uma visão mais completa. Exato. E para pensar nos futuros possíveis, não só nos aspectos técnicos. Faz todo sentido. E a tarde parece seguir uma lógica parecida de cruzar o concreto com o mais conceptual. Começa com o Ricardo Almeida, que é compositor e investigador. Uhum. Vai apresentar duas performances dele, Poltergeists e Psicofantas. E aqui a coisa fica mesmo interessante, parece-me. Como assim? Porque nestes trabalhos a IA não é só o tema, é mesmo a ferramenta. Em Poltergeists, a IA gera conversas fictícias que entram na música. Ok. E em Psicofantas usa a tecnologia para criar e controlar vozes de ópera virtuais que, dizem eles, reagem ao público em tempo real, dentro de certos limites, claro. O que é que isto quer dizer exatamente? Síntese e controle de vozes de ópera virtuais. Bem, basicamente, síntese significa que as vozes não são gravadas de cantores humanos, são geradas por computador, por algoritmos de IA.
Certo. E o controle e a reação ao público. Isso sugere que a forma como essas vozes cantam, se calhar o timbre, a intensidade, talvez até bocadinhos da melodia, pode ser influenciada em tempo real por alguma coisa que venha do público ou do ambiente, mas sempre dentro das regras que o artista definiu, claro. Percebo. Estas performances são um ótimo ponto de partida para o que vem a seguir, não é? Levantam logo questões sobre onde acaba a criação humana e onde começa a da máquina na performance. Exato. Quem é o autor, no fundo? Pois. E como é que funciona a interação quando há estes sistemas pelo meio? Uhum. E, de facto, logo a seguir a isto, vai o painel A IA como ferramenta criativa, potencialidades e limites. A ligação é óbvia. Sim, direta. Estão lá outra vez o professor Jorge Lussain, a Carlota Portugal, que investiga mesmo a colaboração humano-IA, o Nuno Coelho, que é encenador e diretor artístico da Trimagiste que organiza isto tudo, e o próprio Ricardo Almeida. Certo? Parece um momento para ir mais fundo em como é que a IA está a mudar, ou pode vir a mudar, a forma como se cria arte, como se produz, a ideia da autoria. Exato. E a palavra-chave aí parece ser criticamente. Não é só celebrar as novidades, mas também perceber os limites, os desafios éticos, estéticos, o que é que isto implica para os artistas. Sim, E ter na mesma mesa alguém que usa a IA na prática, como o Almeida, alguém que estuda a colaboração, como a Carlota Portugal, um pensador da complexidade, como o Lussan, e um diretor artístico como o Coelho. Isso promete uma discussão mais ligada à realidade, não é? Que vai para além do discurso só teórico. Oficial, o que está a mudar. E aqui chamam de diretores artísticos gente de estruturas culturais importantes. O Pedro Barreiro, do Espaço do Tempo, o Francisco Campos, do Projeto Ruínas, outra vez o Nuno Coelho e o Tiago Frois, das Oficinas do Convento. Uhum. A ideia parece ser um diálogo mais aberto, juntar toda a gente, público, oradores, programadores, e confrontar as visões de quem pensa a arte e de quem a faz acontecer no terreno. Esse confronto é mesmo importante. É quase como testar as ideias do dia contra a realidade prática. Como é que isto está a ser sentido por quem dirige espaços, quem programa, quem lida com públicos? É aí que se vê a diferença, não é? Entre o potencial da tecnologia e o que realmente acontece. Muitas vezes, sim. É aí que se percebe o impacto real no ecossistema artístico. E pronto, depois deste dia de discussão, chega a noite e a estreia do tal espetáculo IA ou a Memória Futura. O conceito parece mesmo radical. Teatro sem atores humanos em palco. Uhum. Sim, bastante. Sem corpos físicos, a coisa acontece com projeções, vozes de computador, presenças digitais, falam em silhuetas holográficas, sons de algoritmos, vídeos feitos por máquinas. A ideia é que as próprias IAs é que falam. Tipo, numa performance conferência sobre a sua história que nasceu de nós humanos e o seu futuro, talvez já sem nós. Isso vai direto ao que eles chamam de teatro pós-humano e à exploração da presença simulada. Exato. Teatro pós-humano, neste caso, parece ser um teatro que questiona se o ator humano físico é mesmo essencial. Explora outras formas de agência, de representação em cena. Uhum. E a presença simulada é isso. Tentar criar uma sensação de presença com meios digitais, hologramas, vozes sintéticas, em vez da presença física a que estamos habituados. O que é fascinante aqui é usar a tecnologia não só como ferramenta, mas como o próprio meio para questionar as bases do teatro. Levanta perguntas gigantescas, não é? Será que as máquinas podem mesmo substituir atores? Podem gerar emoção ou é só uma imitação fria? Pois, E o que é que sobra do teatro, que sempre foi tão ligado ao corpo, à respiração, ao encontro ao vivo, quando se tira isso tudo? a descrição fala numa reflexão inquietante sobre o futuro da criação artística. Exatamente. E essas perguntas do espetáculo ligam-se diretamente aos debates da conferência sobre presença, autoria, emoção, os limites da IA. O espetáculo funciona quase como um laboratório artístico para as ideias do dia. Sim, uma espécie de materialização. E aquela parte sobre as IAs refletirem sobre a sua própria história e memórias digitais. Isso também é provocador. Como é que uma coisa artificial pensa numa memória? Especialmente quando essa memória vem de dados que nós criamos. É verdade. Então, tentando juntar isto tudo, este evento, IA ou Memória Futura, parece ser uma coisa bastante completa. Não é só mostrar tecnologia, nem só debater teoria. Não.
Tenta juntar a discussão filosófica e ética com exemplos concretos da arte, pensa nas implicações práticas, tipo financiamento, o contexto local, e acaba com uma proposta artística que parece mesmo desafiar o teatro como conhecemos. Hum. Não é só sobre o que da IA, mas mais sobre e então, não é? O que é que isto significa para a arte, para a criatividade, para nós? Sem dúvida. E essa ideia das IAs no espetáculo a refletirem sobre as suas memórias digitais, que vêm de nós, talvez deixe uma pista final para pensarmos. E aquela parte sobre as IAs refletirem sobre a sua própria história e memórias digitais. Isso também é provocador. Como é que uma coisa artificial pensa numa memória? Especialmente quando essa memória vem de dados que nós criamos. É verdade. Então, tentando juntar isto tudo, este evento IA ou a memória futura parece ser uma coisa bastante completa. Não é só mostrar tecnologia, nem só debater teoria. Não. Tenta juntar a discussão filosófica e ética com exemplos concretos da arte, pensa nas implicações práticas, tipo financiamento, o contexto local, e acaba com uma proposta artística que parece mesmo desafiar o teatro como conhecemos. Não é só sobre o que é da IA, mas mais sobre e então, não é? O que é que isto significa para a arte, para a criatividade, para nós? Sem dúvida. E essa ideia das IAs no espetáculo a refletirem sobre as suas memórias digitais, que vêm de nós, talvez deixe uma pista final para pensarmos. Espetáculo imagina estas IAs a olhar para o passado delas, a nossa criação, e para o futuro, baseadas em dados. Mas se esses dados e os algoritmos foram feitos por nós, alimentados com a nossa linguagem, a nossa arte, a nossa história, será que a memória futura de uma IA pode ser alguma vez completamente não humana? Boa pergunta. Ou será que estas criações, mesmo quando parecem autónomas, funcionam sempre como um espelho? Talvez um espelho complexo, distorcido, mas ainda assim um espelho das nossas memórias, dos nossos medos, das nossas esperanças, projetados no futuro. Fica a questão, não é? Fica a questão. E é uma questão que, pronto, provavelmente vai continuar connosco à medida que isto tudo continua a evoluir.